E aí, galera, quero falar com vocês sobre Black Kamen Rider, né? Uma série japonesa muito boa pra caramba. E algo curioso já começa aqui contando pra vocês que é inusitado que lá no Japão, Black Kamen Rider tem várias séries, tá? Aqui no Brasil nós temos essa somente aqui do Black Kamen Rider, mas lá no Japão tem várias séries do Black Kamen Rider e que a gente ama de paixão aqui no Brasil. Eu vou ser sincera pra vocês, eu não me lembrava muito bem, só um episódio ou outro, mas eu lembro que eu tinha um pouco de medo. Engraçado, né? Quando eu era mais nova. E aí, eu voltando a estudar aqui para trazer esse assunto para vocês, o Guerreiro da Liberdade, né? E aí eu vi que eu falei, caramba, é muito tempo que se passou e aí esse medo já foi embora e ficou no passado lá, né? Então, Black Kamen Rider, quero falar com vocês aqui sobre o Guerreiro da Liberdade, o imponente Shandô, né? Vamos começar aqui falando sobre os Gorgons, né, gente? Que deu muito trabalho essa turma aqui, a Turma do Mal, né? É o que é uma organização secreta, né? Que surgiu há milhares e milhares de anos, né? E que era ali para servir o grande rei, né? É, com um enorme poder, o grande rei, ele governava aproximadamente por 50 mil anos. O seu desejo era erradicar a humanidade e tomar o mundo para si. Ó, que novidade, né, gente? Ai, ai, a gente sempre repete a mesma coisa, a gente sempre quer destruir o mundo para ficar com ele, para eles, né? E aí o Black Kamen Rider tem que aparecer algum salvador, né? Algum herói aqui para desfazer esse pensamento do mal aí. E a gente continua aqui falando sobre os sacerdotes, né? Do grande rei, que era nessa época aqui o Dunker, o Baraon e a Pérola. E eu vou comentar com vocês sobre eles depois, um por um aqui. Os imperadores seculares, eles eram, e são, né, no caso aqui, eles eram escolhidos para se tornar o grande rei, né, durante esses 50 mil anos. E aí, o que aconteceu no Black Kamen Rider? Quem é escolhido? Isamu e no Borrico. Sendo que o Isamu, naquele negócio da transformação ali, dos primeiros episódios ali, o Isamu, ele consegue manter as memórias, ele consegue fugir. Já o Noburrico, ele não consegue fugir, ele é transformado, né? E ele perde totalmente a memória, né? Ele não tem mais memória nenhuma do passado de quando ele era humano, quando tinha família, essas coisas assim. E Akizuki, que é o pai, né, do Isamu e Nobuhiko, ele dá, né, os filhos para os Gorgons, né, para se tornar aí os grandes imperadores, né? Um dos dois tinha que se tornar aí o grande rei. E os Gorgons, né, ele tinha um poder de influenciar as pessoas gananciosas, as pessoas que já tinham assim uma tendência para maldade, né? Eles já influenciavam dentro delas para que elas ajudassem eles naquilo que eles queriam. O Isamu, ele é filho adotivo do Akizuki, né? Mas que ele também é dado ali para os Gorgon para se fazer do grande rei, ele no burrico. O Akizuki morre, né? Depois que ele tenta conversar com Isamu, mas quando o Isamu chega para conversar com ele, ele já tá morto, e aí já era. E Isamu fica sempre querendo salvar o Nobuhiko, né? Tentar tirar o Nobuhiko aí dessa maldade aí dos Gorgons, né? Do grande rei. Aí o Isamu vira o Kamen Rider, né? O Black Kamen Rider, isso a transformação é muito legal e é muito rápida, né? As coisas vão acontecendo muito rápido aí no Black Kamen Rider. As habilidades que o Isamu tem é o golpe Insectos ou o golpe Louva-a-Deus, né? Que é um dos melhores golpes que o Isamu tem, né, gente? Depois ele tem que treinar para aumentar a sua força, que isso é normal dentro dos animes, dos desenhos e tal, e das séries, né? Chega um momento que o herói, ele sempre tem que passar por um grande treinamento para ele se fortalecer mais ainda. O Isamu não foi diferente, né? Ele tem aqui também, com a vestimenta dele, quando ele bota a vestimenta, ele tem algumas habilidades, alguns poderes
com essa vestimenta. Eu vou estar comentando aqui com vocês rapidinho. É o punho de extensor, né? Ou os punhos se transformam em lâminas, né? Cortando seus oponentes. Vou botando a imagem aí para vocês ver. Ultravisor, né? Alcance de até de 1.000 metros, né? Como um telescópio. Caramba, enxerga pra caramba, né, gente? Ele enxerga também na escuridão, enxerga ou acompanha o movimento dos inimigos. Como o movimento é muito rápido, ele consegue fazer esse acompanhamento. E ele tem aqui também a visão de calor, né? Distingue ilusões de objetos reais e a capacidade ultravisor e descobrir o ponto fraco do oponente, né? Ele fica forte pra caramba com essa arma dele, né? Com essa armadura que ele tem. O radar sensorial, né? É a super audição que fica na lateral da cabeça. Ele pode ouvir sussurros a 500 metros de distância. Isso mesmo que vocês ouviram, sussurros a 500 metros de distância e encontrar os inimigos, salvar as pessoas pedindo socorro. O sensor Rider, ativado através das antenas do Kamen Rider, ele capta os movimentos no ar e a temperatura do corpo do inimigo, o que permite detectar a posição exata deles. Quando sua visão está debilitada, o sensor ajuda na luta, né? Isso aqui é muito legal, né? Que ele fica sem conseguir saber aonde o inimigo está se escondendo, aí ele usa, né, esse sensor de temperatura do corpo e ele sabe ali aonde o inimigo tá para dar continuidade à luta. Isso aqui é muito legal. Tanque energético. Quando o Isamu está imobilizado, né? Aí o que acontece aqui? O King Stone é ativado, levando energia para os arcos que estão em seu corpo, causando uma explosão ou superaquecimento que destrói ou derrete o material que prende o Kamen Rider, né? Ele fica preso ali, aí ele consegue distribuir essa energia e quando ele faz essa distribuição de energia, o corpo dele se solta da onde ele estiver preso. É muito bom isso aqui também. Raio Kingstone. Quem é de nós que não queria ter uma armadura como essa de vez em quando na vida, né, gente? Ou quase sempre, né? Oxe, que legal. O raio Kingstone é um feixe de luz emitido no cinto do Kamen Rider para cegar ou atordoar o inimigo, né? Isso aqui é também muito show, que fica no cinto dele para aí ajudar ele na hora das lutas que ele tem. As super máquinas, né, do Kamen Rider aqui é muito show também. Essa moto Lord Sector e essa outra aqui, Pactro Hooper, gente, é muito show de bola essa moto dele aqui, principalmente essa aqui, moto Pactro Hooper, ela ajuda ele na luta várias vezes, principalmente na luta final lá atrás, lá com o Shadow Moon, quando ele vai lutar com ele, cara, essa Pactro Hooper é a que mais ajuda ele pra caramba nessa luta. Ela fica toda acabadinha, coitada, mas não vou adiantar não, depois eu falo com vocês sobre isso. Então, a moto Pactro Hooper, que já salvou o Isamu várias vezes, né? É uma tecnologia dos Gorgon, né? Ela se regenera de danos e ferimentos, né? Ela é usada em terrenos mais pedregosos e tem suas próprias vontades, né? Ela é híbrido e orgânica, né? Então ela tem os seus desejos, as suas vontades aí. A Lord Sector também é uma moto, eu acho muito linda essas motos aqui, gente, eu acho super legal. O que acontece antes de eu falar sobre a Lord Sector aqui? A Lord Sector foi criada pelo Yoshi Daimon, né, que é um engenheiro que trabalhava para os Gorgons, né, conhecido como o deus das motocicletas, né, ele era o deus das motocicletas. Olha o nome que o cara já tem, só você daí já pode entender que moto maravilhosa era essa. O Akira Daimon, que é o filho do Yoshi, todo mundo da família morre, o Oshi é morto, né, pelos Gorgons aí, porque ele não quer mais trabalhar pros Gorgons, pro pessoal. E aí, o Akira, que é um dos melhores pilotos do mundo, tenta se vingar dos Gorgons, né, do grande rei. Só que ele não consegue. Ele tenta treinar o filho dele
pra também subir nessa moto aí pra se vingar, mas ele também não consegue. Então, o que que ele faz? Ele se junta, né, com Isamu, né, com Black Kamen Rider para fazer a vingança aí, né, gente? E ele confia no Black Kamen Rider e dá essa moto, né, a Lord Secto para ele pilotar. Aí a coisa fica boa pra caramba, porque aí o Isamu tá com uma moto fora do comum, né, gente? Que é o deus das motocicletas que fez. Essa moto é maravilhosa. Ela tem uma velocidade de 500 quilômetros por hora. Ela usa fumaça que sai do seu escapamento para ofuscar a visão do inimigo. A Lord Sector é totalmente máquina, suas ações são controladas por computador, né? Totalmente diferente da Hooper, né? A Lord Sector fica para terrenos urbanos e para destruir as coisas pela frente. E a Lord Sector é uma ignição de ataque, né, gente? Que atinge uma grande velocidade e fica em volta de uma energia que tem o poder de derrubar os monstros e abrir caminho destruindo tudo à sua frente. Olha só que poder essa moto tem. É como quando ela se fecha com um teto solar, né? Aqui a gente vai ver também o Kamen Rider sempre destruindo os monstros, né? E sempre derrota os monstros, graças a Deus aí pra ele, né, cara? Porque são muitos, hein? São muitos. A luta dele é muito grande. E aí eu quero falar sobre de uma dessas lutas que ele tem com um desses monstros, que é o espadachim Taurus. Esse Taurus dá um trabalho danado pro Kamen Rider, né? Eles vão e voltam com essa luta aqui. O espadachim Tauro se mostra superior a Kamen Rider na primeira luta, deixa muito claro que ele é muito mais forte do que o Isamu, né? E o Isamu precisa, né, de ajuda e as motos para destruir o Taurus, que entra aí no meio da luta e ajuda o Isamu contra o Taurus, né? No final tem a grande luta entre os dois e Isamu ganha uma briga ferrenha, mas aqui ferrenho, ele apanha pra caramba. E a Pactrus também, coitadinha, entra no meio aí pra ajudar o Isamu, né, nessa grande luta aí. E o Isamu se dá bem aí, o Black Kamen Rider. Mas olha, ficou uma luta muito boa, muito legal. Só que olha, ele apanhou pra caramba até conseguir aí o final aí pra se dar bem em cima do espadachim Taurus. Aí entra aí os sacerdotes que eu falei com vocês aí lá na frente lá, que é o Baraon, né? Os Daker, Baraon e Pérola, que entregam as suas vidas ou as suas pérolas para trazer a vida a Shandong Moon. Shandong Moon, quando entra nessa série, meu irmão, olha, o cara faz uma arruaça danada. Que mais tarde, né? Eles, como fizeram esse ato de lealdade, de coragem aí para com Shandong Moon volta a trazer a vida para eles, ou volta a dar vida para eles aí novamente, né? Que se tornam os grandes mutantes em força e hierarquia maior, né? Lógico, evidentemente, né? Eles ficam mais poderosos aí através do Shandong Moon. O maléfico Shandong Moon é cheio de escuridão. Vem a vida neste planeta e desesperado, Shandong Moon traz para si a Sabre Satã ou Sombra da Lua. Gente, essa espada aqui dá um trabalho danado. Ela, quando o Black Kamen Rider vai lutar com ele, nossa, aqui, a luta fica indo e voltando também, igual essa do Taurus. Aí, o que que acontece? A gente falando aí sobre o Taurus, né? O Taurus é morto pelo Shandong Moon, porque o Taurus fica se sentindo rejeitado, né? Ele se sente usado ali pelo pessoal dos Gorgon, pelo Grande Rei, porque ele achou que poderia ser o Grande Rei até um certo tempo. Só que ele nasceu numa época de eclipse, só que não nasceu no tempo certo para ele se tornar o Grande Rei. E aí, quando o Shandong Moon vem, ele fica revoltadíssimo e quer também lutar contra o Kamen Rider, né? Para destruir o Kamen Rider. Só que aí o Shandong Moon aparece e fala: não, vai parar com isso aí. Aí, por final, como ele perdeu a luta pro Kamen Rider,
O Shandong-Moon aparece e acaba matando aí o Taurus, dando fim nele, coitadinho. No final ele fala que só foi usado ali por um certo tempo e acabou, né? Termina bem mal para ele. O Shandong-Moon é totalmente controlado, né, pelo mal, né, gente? Ele fica aí totalmente perdido pela maldade. E aí, vamos mudando de assunto um pouco, que o Kamen Rider, ele tem alguns ajudantes aqui, a gente sempre fala sobre os ajudantes que os heróis sempre têm, né? Sempre tem alguém ajudando, né? E quem é os ajudantes do Kamen Ryuzuki, né? Que é um agente da Interpol, amigo de futebol de Samu, quando eles eram ainda jovens. E aí ele tem algumas habilidades aí, que é saltar de paraquedas, ele atira bem e essas coisas todas aí. O comando jovem, que eles vendo o Kamen Rider, acaba mudando de posição e vem ajudar o Kamen Rider, que são crianças, né? Que são cheias de habilidades, né? Uma delas luta arte marciais, outras é boa de tiro, outra é piloto de fuga, etc, etc, etc e tal. Então elas se destacam cada uma na sua habilidade naquilo que elas sabem fazer. Quais são os episódios principais? Se você for querer assistir o Kamen Rider, Ana, eu não queria assistir todos os episódios. Quais são os episódios principais que eu poderia assistir? Vamos lá aqui para vocês, que são muito bons também, né? O 1, o 2, o 12, o 18, o 33, o 34, o 35, o 36, 45, o 46, 47, 48, 49, 50 e o 51 aí para você acompanhar aí quais são os melhores episódios ou os episódios principais para você entender a história. Shandong-Moon, né? Eu falei com vocês, ele ganha a vida e aí ele mata o Taurus e vem para cima de quem? Do Black Kamen Rider, meu irmão. Aí a luta começa, né? O Shandong-Moon começa a fazer o que então? Ele manda os mutantes para fazer guerra contra os habitantes da Terra, né? Ele vai e bota o Baraon, dá aqui o Pérola para agir, né, gente? Vamos fazer alguma coisa aí. Aí a primeira a entrar na ação aqui é a Pérola, né? Que vai para cima do Kamen Rider, né? E ataca o Samu sem pena, sem documento, sem pena nenhuma, né, gente? No primeiro encontro, ela é humilhada, né? No segundo encontro, ela sequestra Kyoko, aí Samu consegue recuperá-la e luta novamente com Pérola. A girar o corpo, aí essa cena aqui é terrível. Depois de tanta briga ferrenha, e ela tenta sequestrar a menina e tal, dá uma briga danada aqui. O que acontece aqui nesse final aqui? Shandong-Moon envia um raio para atingir o Samu. O que acontece aqui? A Kyoko entra na luta e Shandong-Moon não ataca mais o Isamu, porque o Isamu acaba ficando livre desse raio. Só que quem entra na frente, coitadinha, que tá ali na hora, no momento errado, é a Pérola, né? Que é a própria sacerdotisa aí do Shandong-Moon, né? E ela acaba morrendo nesse momento. O Shandong-Moon acaba não atacando mais o Isamu, que fica livre nesse momento, né? E aí o grande rei chama o Shandong-Moon para conversa mesmo, porque a coisa fica feia para ele lá. Por que você não deu o ataque final ali para acabar com o Isamu, né, ou com o Kamen Rider, né? A gente acredita que ele possa ter vindo a memória dele quando aparece a Kyoko ali para salvar o Kamen Rider. Aí ele não consegue dar esse golpe final ali para acabar com o Kamen Rider. Aí entra o Baraon também, o sacerdote lá ali do grande rei, né, que vira também o Shandong-Moon, o Baraon e o monstro baleia. Olha outra coisa que acontece nessa luta aqui, essas são as lutas finais aqui dos sacerdotes, isso aqui é sinistro pra caramba, gente. Aí o Baraon e o monstro baleia tá atacando o Kamen Rider, o monstro baleia é atacado por Baraon, com garras gigantes em seu corpo, para atravessar e atingir o Kamen Rider também. Olha só, a baleia tá em cima do Kamen Rider, né? Para atravessar ali, para tentar atingir ele. Aí o Baraon, vendo essa situação e vendo que o Kamen Rider tá por debaixo, Baraon vem com tudo atingindo
para tentar atingir o Kamen Rider ali embaixo. Só que ele fere a baleia, né? Tenta acabar com a vida da baleia. Mas antes que ele consiga atingir o Kamen Rider, a baleia se levanta e ataca o Baraon. Ao ficar imobilizado, o Kamen Rider aproveita a oportunidade e ataca Baraon com seus golpes de insectos e louva a Deus e acaba com Baraon. Depois disso, né, com certeza, o que a baleia faz? Que ela não perdeu a vida, ela vira para Kamen Rider e faz um acordo com o Kamen Rider para lutarem juntos contra Shadow Moon, né? Até porque lá atrás a baleia fica chateada porque o grande rei, os Gorgon, quer destruir a humanidade e os mares. E ali a baleia vivia no mar junto com toda a sua família, com outras espécies de peixe. Aí ele fica já chateado com isso. Quando ele vem lutar com o Kamen Rider, ele tá chateado ainda. Só que a situação dele era acabar com o Kamen Rider. Mas como o Baraon acaba tendo essa atitude, ele vai e se junta agora também com o Kamen Rider para acabar com a maldade de Shadow Moon e o grande rei. Aí a luta entre Kamen Rider e Shadow Moon. Gente, essa luta fica grande pra caramba. O Kamen Rider apanha muito, hein? Fica muito equilibrada, né? Atinge Shadow Moon que fica caído no chão. A luta é ferrenha. Shadow Moon lança sua sabre Satã no abdômen do Kamen Rider. A transformação do Kamen Rider se desfaz e Kamen Rider dá como morto. Quando ele dá como morto, as irmãs dele têm que fugir do Japão, né? E ali começa a destruição total na Terra, né? Ou pelo menos ali na parte do Japão ali começa a ficar tudo destruído. Shadow Moon começa a dominar geral. E aí o que acontece? Shadow Moon tinha que ter tirado a pedra Kingstone de dentro do Kamen Rider, porque ele precisa da pedra que está com ele e a pedra que está dentro do Isamu, né? Para ele se tornar o grande rei. Ele precisa das duas. O que acontece aí? Quando o Kamen Rider morre, a baleia salva o Kamen Rider com o fluido da vida. E o Kamen Rider volta à vida mais forte, né? Ou volta à luta mais forte, mais consciente. Quando o Kamen Rider volta, ninguém consegue quase acreditar no que tá vendo. O Kamen Rider vai até o grande santuário do grande rei, né? Ou eles são levados à base dos Gorgons, né? Para lutar novamente. É uma luta ferrenha, gente. É uma luta assim que você fica, pô, nosso Deus. O troço é brabo mesmo. Aí eles começam a grande luta novamente. Shadow Moon leva a melhor em cima do Isamu. O Rider tem ajuda da Pactro-Hooper, que eu falei com vocês lá atrás. Caramba, coitadinha da Pactro-Hooper. Ela vai para ajudar o Kamen Rider, porque ela é orgânica, híbrida, ela tem sentimentos, né, gente? Aí ela fica toda ferrada, coitadinha. O Shadow Moon destrói ela todinha, mas sai cortando ela geral, coitada. Ela fica caída lá toda em pedaços lá. É triste pra caramba, mas ela vai para ajudar o Kamen Rider, entendeu? E ela dá ali grandes ajudas pro Kamen Rider, porque se ela não interferisse na luta em grandes momentos, o Kamen Rider já era novamente, né? E ali ela ajudou o Kamen Rider. Na base de dentro dos Gorgon, a luta continua e acaba com Shadow Moon, né? O Kamen Rider dá ali um golpe bem dado no Burrico, né? Que acaba sendo o irmão dele, o Shadow Moon, né? E termina com Shadow Moon. O Isamu vai ao grande rei, que é parece ser tipo um coração gigante, sabe? E ele pega o sabre Satã, né? E joga, né? E perfura o grande rei, né? Que explode toda a base também, que é tudo totalmente destruído. Aí, quando toda essa maldade acaba, que ele acaba com os monstros também, acaba com tudo, quando toda essa maldade acaba, acontece uma grande chuva durante 5 dias para limpar a terra de toda a maldade, né? Então aí, gente, fica aí uma grande lição aí pra gente, né? Lute Black Kamen Rider, né? Guerreiro da liberdade. Por assistir o vídeo, obrigado pelo seu like, vamos que vamos!